Bom, voltamos, pessoal. Então, damos início hoje, 29 de janeiro de 2026, às 15 horas, a mais um workshop aqui da estrutura de governança. Esse workshop será sobre o mock Open Insurance. Neste, nós vamos apresentar a vocês todos os módulos disponibilizados sobre esta ferramenta, né? Então, como todos aqui acompanhou, né, do ano de 2025, a gente iniciou esse desenvolvimento, disponibilizamos inicialmente ali o mock de transmissão e, na sequência, aí no segundo semestre, também disponibilizamos o módulo TPP, né, que tem tem a sua funcionalidade de realizar a iniciação e recepção. Tá? Então, a gente, com a abrangência desses três módulos, todas as participantes aqui conseguem emular uma seguradora modelo, uma iniciadora modelo, tá? Para auxiliar nas implementações dos fluxos relacionados às fases 2 e 3. Tá? Essa agenda será apresentada aqui pela equipe que faz a sustentação e suporte, tá? Do Mock Open Insurance, que é a Radian. Lembrando que o Mock Open Insurance ele é uma plataforma da estrutura, tem o seu código open, tá? Mas, claro, assim, quem está realizando neste momento, né, a continuidade de sustentação, né, e evolução de melhorias é a equipe Radian. Eu vou pedir a gentileza dos senhores também e senhoritas, é claro, que anotem suas dúvidas, né, no momento oportuno, né, com Vocês estão a ouvindo ele agenda, falar? iniciar os questionamentos, tá? Carla, vou pedir então a gentileza que você inicie a apresentação do Mock Open Insurance. Beleza, vou compartilhar minha tela Obrigado, aqui. Carla. Fechado. Vocês podem só dar um ok quando minha tela estiver aparecendo aí para vocês, por favor? Já visualizo. Boa, obrigada, Maurício. Então, boa tarde, pessoal. Novamente um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo espaço aí, Maurício. Primeiramente, nos apresentando aqui, né? Eu sou a Carla, eu toco o time de mocks aqui na Radian. Normalmente eu tenho bastante contato com alguns de vocês ali pelo Service Desk. Então, enfim, já conheço alguns de vocês. Eu estou aqui com o Luiz, que é o tech lead do projeto, para a gente passar por mais um workshop aí, dessa vez cobrindo o MockOpen e MockTPP, né? Essa é a agenda que a gente preparou para hoje. A gente pretende cobrir esses 5 pontos. A gente vai começar pincelando ali um pouco do que é o MockOpen, o que é o MockTPP. A gente vai cobrir um pouco os casos de uso ali que são possíveis de ser feitos através da ferramenta. Vamos fazer algumas demonstrações também em ambas as ferramentas e no final a gente vai disponibilizar para vocês o tanto código quanto documentação com todas as coisas que a gente vai estar passando aqui hoje. E a gente vai abrir também uma sessão para dúvidas que vocês forem tendo, que vocês já tiverem, né, ou forem tendo durante essa apresentação. Carla, Então, eu só vou pedir um segundinho. Aqui o Luciano comentou que não está ouvindo. Pessoal, sim, tem mais pessoas que não estão ouvindo a agenda, ou é somente algum problema técnico específico aqui do Luciano? Então, por gentileza, se todos aí estão ouvindo normal, só obrigado, Wanderson. Não acredito, então, Luciano, que é só contigo aí. Deve ser algum probleminha técnico, já deve se estabelecer. Carla, desculpa, pode continuar. tranquilo. Beleza. Então, retomando aqui a introdução às ferramentas, aqui a gente vai responder o que é o MockOpen e o que é o MockTPP. E aí, iniciando pelo MockOpen, né? O MockOpen ele é uma aplicação que tem como objetivo ser um participante modelo para o ecossistema, como o Maurício comentou inicialmente também. Então, ele é uma implementação de referência das APIs do Open Insurance, né? É uma aplicação ali que representa um participante fictício, uma detentora de apólices, por exemplo, né, e seus usuários com dados mocados também, né, com dados fictícios. Então, ele é uma ferramenta que existe para apoiar, né, os participantes do OPIN, tanto em entender os fluxos técnicos quanto simular essas jornadas também. E essa aplicação tem as URLs de recurso, né, informalmente falando, os endpoints ali do servidor estão expostos no diretório Sandbox, como qualquer outro participante. E a aplicação em si é disponibilizada, como o Maurício comentou também, em um repositório de software open source, que a gente vai mostrar onde fica.
Agora, falando um pouquinho do MockTPP, ele é uma ferramenta que permite testar as jornadas das APIs ali do ecossistema também, sem uma grande complexidade por trás, né? Então, ele vai simular um TPP real, um Third Party Provider, e através dele a gente consegue iniciar os fluxos de compartilhamento de dados ou de iniciação de serviços de qualquer servidor do ecossistema, né? Então, ele existe também para apoiar os participantes do ecossistema, e aqui, especialmente, a gente está falando de participantes de áreas de negócio, né? Já que ele é fácil de configurar e usar ali, e também é ideal para testes exploratórios e demonstrações como as que a gente vai fazer a seguir. E essa aplicação, o MockTPP, né, ele pode ser acessado por esse link que eu disponibilizei aqui, e também pode ser acessado via um repositório de software open source que a gente vai mostrar daqui a pouco. E aí, ambas as ferramentas, né, elas existem para apoiar ali os participantes, como eu comentei, no entendimento tanto dos fluxos quanto da própria validação das implementações que vocês estão fazendo das APIs, né? E essas duas ferramentas, MockOpin e MockTPP, elas podem ser usadas de duas formas diferentes. E essas formas são a versão que a gente chama de rocheada, né, e a versão local, mas são duas ferramentas, MockOpin e MockTPP, e as formas de acessar são diferentes, mas são a mesmíssima coisa, assim. Nessa versão rosteada que a gente chama, é o MockOpin e o MockTPP rosteado pelo ecossistema, né? Então, no caso do MockOpin, por exemplo, são os endpoints ali expostos que vocês podem chamar, e no caso do MockTPP, a gente tem um endereço de uma ferramenta que a gente pode acessar por uma URL propriamente dita, né? Essa é isso que a gente quer dizer quando a gente se refere à versão rocheada dessas ferramentas aqui, e a versão local é essa segunda possibilidade, que são as mesmíssimas aplicações, só que rodando localmente na sua máquina, né? Então, aqui é questão de clonar assim, o repositório do projeto, rodar o mesmo projeto que está rosteado pela estrutura, né? Rodar localmente na sua máquina. E aí, enfim, ninguém é obrigado a fazer isso, mas caso alguém tenha essa curiosidade ou esse interesse de baixar e customizar alguma parte da ferramenta, adaptar para alguma necessidade específica da sua instituição, é possível. Então, em resumo, temos aí essas duas possibilidades. Versão recheada, mais simples de usar, só chamar os endpoints e consumir os dados no caso do MockOpin, ou só logar no MockTPP e fazer as chamadas contra qualquer servidor. E a versão local, que mesma aplicação, mas eu posso rodar direto na minha máquina e fazer alguns ajustes se for necessário. E aí, beleza. A pergunta que sobra agora é o que eu posso testar usando essas ferramentas, e para responder elas, a gente vai recapitular de novo aqui quais são os papéis regulatórios que existem hoje dentro do ecossistema, né? Independente do papel regulatório que um participante tenha, se eu sou uma seguradora, se eu sou um SPOC, existem dois papéis técnicos que são definidos pelo ecossistema hoje. Um é o de iniciador e o outro é o de transmissor. E aí o iniciador ele é responsável por realizar as chamadas, por iniciar ali o fluxo, né? E tentar obter os dados do transmissor. E o transmissor é o responsável por disponibilizar esses dados, e, enfim, transmitir para outros participantes. Então, em palavras simples, alguém vai fazer a chamada, alguém vai transmitir o dado. E para entender os casos de uso, a gente tem que ter esses papéis claros assim na cabeça. E aí, dentro desse quadro, a gente pode dizer que o MockTPP contempla o papel de iniciador, né? Ele que vai iniciar as chamadas contra algum servidor que o usuário pode escolher. E o MockOpin contempla o papel de transmissor de dados. Ele é um dos servidores possíveis que a gente pode usar o MockTPP para fazer chamadas, por exemplo. É inclusive o que a gente vai fazer na demonstração aqui hoje. E aí, então, partindo para os casos de uso em si, né? Dando exemplos do que eu posso testar usando essas ferramentas, a gente tem esses dois casos de uso. Um é o primeiro, né, é testar o meu fluxo de iniciação, o fluxo de iniciação da minha instituição, usando o MockOpin. Então, aqui vamos supor que eu sou uma iniciadora, né? Eu posso apontar para o MockOpin e chamar os endpoints dele para consumir os dados, né? Eu posso testar o meu papel ali de iniciador, fazendo chamadas para consumir esses dados disponíveis pelo Mock. E o segundo cenário é testar o meu fluxo de transmissão usando o MockTPP para iniciar as chamadas contra o meu servidor. Então, aqui eu estou supondo, né, que eu sou a transmissora e que eu quero
ver se eu estou transmitindo corretamente meus dados. Então, eu uso o mockTPP para ver o que eu estou retornando a cada chamada, como é que está o fluxo ali da minha API, né, que está sendo implementado. Então, em resumo, né, a gente tem aí as duas ferramentas que cobrem os dois papéis que existem hoje no ecossistema. E aí, agora falando um pouco sobre como essas ferramentas podem ser usadas na prática, a gente vai ver 4 demonstrações aqui hoje, né? Que são todas as possibilidades de uso da ferramenta. A gente vai ver como usar a versão rocheada do MockOpin, a versão local também, e a mesma coisa para o MockTPP, como usar a versão rocheada e como que eu faço para usar a versão local na minha máquina. A gente vai iniciar pelo MockOpin, versão rocheada e versão local, e depois parte para o MockTPP. Começando pelo MockOpin, né? Como eu comentei anteriormente, o MockOpin está cadastrado no diretório Sandbox, como qualquer outro participante, e logando no diretório, a gente consegue acessar todas as informações que a gente precisa para apontar para os endpoints do MockOpin e fazer as chamadas que a gente precisa. Então, o primeiro passo seria entrando aí no diretório Sandbox, indo na parte de servidores ali de autorização para ver as informações do servidor. Esse é o servidor do MockOpin. E aqui a gente tem acesso a várias informações sobre ele, né? Do well-known, URL de recursos, enfim, URLs a serem usadas, etc. Os recursos disponíveis também. E aí, a partir dessas informações que já estão no diretório, né, a gente consegue montar uma configuração de teste, por exemplo, e usar no motor de conformidade, ou pegar uma URL de recurso e jogar no Postman para poder chamar por lá. Então, o primeiro passo é realmente acessar o diretório e pegar essas informações. E aí aqui eu vou fazer as chamadas contra o MockOpin usando o motor de conformidade. Deixa eu sair aqui da apresentação. Aqui a gente tem o repositório do projeto do MockOpin. O Luke vai passar com um pouquinho mais de detalhes, mas eu vou pular direto aqui para a wiki que a gente tem, que lá eu tenho, na seção de como usar, eu tenho todas as informações que eu preciso para rodar um teste usando o MockOpin, né? Todos os usuários mocados que existem lá e, enfim, credenciais de acesso, o que é legal para fazer automações se eu precisar, ou, enfim, seguir por essa linha. E eu tenho também, caso eu vá usar o motor de conformidade para fazer as chamadas, né? A gente já deixou disponibilizado aqui também uma configuração pronta para só copiar e colar e conseguir ver o motor interagindo com o MockOpin, né? O motor fazendo a iniciação ali, fazendo as chamadas, e o MockOpin respondendo em cada uma delas. Então, aqui no motor, é questão de fazer o login, né? No motor de conformidade. Eu já copiei a configuração aqui. Eu seleciono o teste que eu quero rodar, né? Quais endpoints, de qual API que eu quero chamar. Aqui está selecionado patrimonial, mas vou começar com Financial Assistance, né? Eu colo a configuração e aí escolho um teste para ver a jornada que o motor vai fazer ali, né? E aí aqui no sumário do motor de conformidade a gente tem basicamente um resumo de todas as chamadas que estão sendo feitas pelo teste. Aqui eu tenho a interação fluxo de autorização, né, do consentimento. E aqui nessa parte é praticamente a única interface ali que a gente tem visível do MockOpin, né, que é o fluxo de consentimento, de você logar e, enfim, dar a autorização para os dados que ele vai solicitar aqui. Aqui eu já tenho gravado o usuário, mas ele tem lá no... As credenciais estão disponíveis na wiki, na página que eu acabei de mostrar. E aí, logando aqui, é basicamente o fluxo OAuth, né, de autorização, para a API que eu selecionei no teste, confirmo o consentimento, e aí o MockOpin me joga de volta para o iniciador, né, que é o motor de conformidade. E aqui, agora que eu dei o consentimento, né, o teste vai começar a chamar os
endpoint da API que eu selecionei. Ele começa chamando o endpoint de recursos, na verdade, de contratos, né? E aí, aqui é a chamada que o motor de conformidade está fazendo, e aqui é a resposta, os dados mocados, né, do mock-up em retorno. Até name mock, enfim. Essa é uma das formas de ver a interação, né, apontando para o mock-up e rodando os testes do motor de conformidade. E aí, enfim, cada teste do motor tem um propósito específico, chamam endpoints diferentes, e eu posso dar uma olhada no que a implementação de referência está retornando, né, o que deve ser retornado ali para o teste. Vou seguir nesse teste aqui também. E aí, essa é uma forma de acompanhar as chamadas aos endpoints no MacroPin. Outra forma também seria chamando diretamente via Postman, né? Esse teste especificamente ele pede 2 vezes o pedido de consentimento, mas todas as vezes que aparecerem, é só questão de usar mesmo as credenciais que estão referenciadas na wiki. Beleza. Aqui foi uma API de fase 2. Eu vou rodar no Postman para a gente ter uma noção também de como é essa segunda possibilidade. A gente tem instruções disso também aqui na wiki, né? Tem um passo a passo caso você vá fazer esse mesmo fluxo que eu fiz aqui pelo motor de conformidade ou fazer via Postman, né? Diretamente chamando ali os endpoints, fazendo a sequência de chamadas de endpoints que você quiser, né? Porque no motor a gente já tem uma pré-definida. A gente disponibilizou aqui uma collection de exemplo que já tem a chamada ao token e uma chamada a um endpoint de uma page quotes, mas, enfim, dentro do Postman as possibilidades são limitadas, né? Você pode só ir apontando para os endpoints que estão lá registrados no diretório Sandbox e ir chamando para ir consumindo esses dados do MacroPin e aí indo lá para o Postman. Essa é a collection que está lá referenciada na wiki. A gente tem os 2 endpoints que eu comentei. A jornada a gente sempre tem que iniciar chamando o endpoint de token, né? E a gente usa esse token para fazer a segunda chamada, que é a chamada para o endpoint da API em si, né? Aqui a gente colocou a nível de exemplo, né? A Coach Patrimonial, mas, enfim, como eu comentei, as possibilidades no Postman são ilimitadas, né? E aí, enfim, é mais uma forma de consumir esses dados, agora de uma API de cotação, né? Agora, eu vou passar para o Luiz comentar um pouquinho sobre como é para fazer uso do Macropin, né, na versão local. E aí, pessoal, boa tarde. Só compartilhar minha tela aqui um minuto. Acho que vocês já estão vendo, né? Então, aqui eu estou no repositório oficial primeiramente do mock-up, e vou passar aqui com vocês sobre como está estruturado o código e o que é que vocês precisam para rodar esse projeto localmente, poder fazer alterações, esse tipo de coisa. Então, com contexto, o mock-up, ele tem 2 partes principais. Ele tem o servidor de autorização, que é aquele cara que vai ter toda a lógica de OAuth, então clients, usuários, autenticação, vai estar tudo nessa parte do servidor de autorização. E também a gente tem a segunda parte, que é o servidor de recursos, que vai conter a lógica de Open Insurance. Então vai ter a implementação de todas aquelas APIs que a gente vê ali na documentação de Open Insurance, elas vão estar implementadas nesse servidor de recursos. Para o servidor de autorização, ele vai estar implementado nesse repositório aqui do mock-up. Essa parte do projeto foi feita em Node.js, usando uma biblioteca que já implementa todos esses fluxos de OAuth, uma biblioteca já certificada pela OpenID Foundation.
E além do servidor de autorização, nesse projeto a gente tem esse mock MTLS, que vai ser um gateway que vai fazer toda a comunicação entre o servidor de recursos de Open Insurance e o servidor de autorização. Então, toda a comunicação vai passar por ele, toda a lógica de MTLS está implementada aqui. E essa parte do projeto é basicamente toda feita em Go, que vai ter esse gateway, né? Então, está tudo implementado aqui. Isso é para o servidor de autorização, para o servidor de recursos de Open Insurance. A gente tem esses dois repositórios. Esse primeiro, o Insurance Swagger, ele vai ter um compilado de todas as especificações OpenAPI de Open Insurance. Então, esse arquivo aqui, ele vai ter todas aquelas especificações aglomeradas aqui. E, a partir desse Swagger, a gente vai gerar os modelos que vão ser utilizados no servidor. Então, aqui a gente gera esses modelos e no servidor a gente usa para implementar a lógica de Open Insurance. O servidor de recursos ele foi implementado usando Java com o framework Micronaut para o servidor. E se vocês precisarem fazer alguma alteração no código, testar alguma coisa diferente, implementar alguma coisa que seja necessária, vocês podem fazer isso aqui, nessa parte do código, toda feita em Java. Essa é basicamente a estrutura do projeto. Agora eu vou voltar aqui para o README para mostrar quais passos vocês precisam para rodar localmente. De pré-requisitos é basicamente Java 17, o Gradle e o Docker para levantar os containers. E aqui a gente tem as instruções do que é necessário para rodar isso localmente. Depois de clonar esse repositório, eu já tenho ele aqui na minha máquina. Deixa eu parar isso aqui. Eu já tenho esse repositório aqui na minha máquina. O primeiro passo seria rodar esse make setup. Esse make setup ele vai construir aqueles modelos que eu comentei a partir do Swagger e também vai criar a imagem do servidor de Open Insurance. Então, uma vez que eu rodo isso, ele vai fazer essas duas partes e também gerar as chaves que vocês vão utilizar nas comunicações OAuth, né? Então, para gerar o token, para fazer a comunicação MTLS. Esse comando leva um tempinho, então não vou rodar ele agora, eu já rodei antes. Após esse make setup aqui, vocês precisam também adicionar esses hosts na máquina de vocês. Para toda vida que vocês chamarem, por exemplo, esse off.local, ele direcionar para a máquina local de vocês, então para o localhost aqui. Depois que você adicionar isso, o jeito mais simples de rodar o mock-open é com esse make run aqui. Isso vai levantar o servidor de recursos e o servidor de autorização. Também vai levantar aquele gateway que vai fazer a comunicação entre os dois. Então, uma vez que esse comando terminar, eu já vou ter o servidor rodando na minha máquina. Você dá uma olhada aqui no Docker. Todos os containers já estão rodando. Eu consigo acessar o mock-open aqui na minha máquina através daquele host que eu mostrei, que é aquele off.local. Então, já está rodando aqui. Eu consigo interagir com ele pelo Postman, por exemplo, para gerar um token. E com esse token que eu gerei aqui no off.local, eu consigo criar, por exemplo, uma cotação nesse API.local, que é onde está o servidor de recursos. Ele vai usar aquele token que eu gerei e vai gerar uma cotação. Esse é o jeito mais simples de você rodar o mock-open na sua máquina. Se você precisar fazer alguma modificação, você faz ali no Java, roda de novo e já vai estar tudo pronto para testar. Outro jeito é rodar esse servidor, o mock-open, junto do Conformance Suite, o motor de conformidade que a Carla mostrou. E para isso, você primeiro precisa rodar esse make setup CS para baixar o motor de conformidade, fazer o build dele, criar a imagem dele na máquina. Esse comando também leva um tempo, eu já rodei antes. Uma vez que você já tem esse comando pronto, você consegue agora rodar um run com o motor de conformidade. E agora você vai ter tanto o mock-open quanto o motor de conformidade na sua máquina. Só esperar ele levantar tudo. Pronto. Aqui, então, se eu acessar o localhost nessa porta, que é onde o motor de conformidade escuta,
eu vou ter acesso a esse motor, o Conformal Switch aqui, e eu consigo criar um plano de teste. Ele vai te pedir uma configuração. Essa configuração já está pronta aqui no repositório do MockUpIn. Acho que eu posso pegar aqui direto da... Aqui. Vai ser esse csconfig, que é só um arquivo JSON para configurar o motor de conformidade, que é o mesmo que eu já tenho aqui, que já estava pronto. Aqui eu consigo criar um teste para API de automóveis, e o Conformance Switch vai interagir com o meu MockUpIn rodando na minha máquina. Então, eu consigo rodar um teste aqui, e o Conformance Switch vai fazer requisições para o meu MockUpIn, e vai pedir para autorizar o consentimento. Aqui eu já estou no MockUpIn local, e eu vou confirmar esse consentimento e voltar para o Conformance Switch, onde ele vai finalizar o teste e vai passar aqui. Então, a gente tem esses dois jeitos. Se você precisar só rodar o MockUpIn, é aquele make run. Se precisar também do motor de conformidade para interagir com ele, entender como é que as coisas funcionam e se comunicam, tem aquele make run no FCS. Bom, é isso. E agora a Carla vai passar pelo MockTPP na versão rocheada. Bom, exato. Vou pegar a tela aqui de volta. Beleza. E aí, passando para o MockTPP, eu deixei referenciado também o link de acesso, né? Assim como estava no slide anterior. Mas seria só acessar esse link aqui. E conforme a gente vai fazendo a jornada dentro do MockTPP, a gente já tem algumas instruções na própria interface, né? Então, assim que você entra, você precisa fazer o login com a sua conta do diretório Sandbox. Aqui eu vou fazer o meu login. E aí, enfim, aqui é a parte do login do diretório Sandbox, está me pedindo a autenticação de 2 fatores. Só um segundo. Beleza. E aí, aqui eu consinto em compartilhar o dado que está marcado. E aí, pronto, login feito, eu sou redirecionada para o MockTPP, né? Nessa tela inicial, a gente tem a tela onde é exibido todos os servidores de autorização que eu tenho acesso lá no diretório Sandbox. Então, tá a lista de todos os servidores das organizações que eu faço parte. E aí, aqui eu vou escolher, como eu tinha comentado, o próprio MockUpIn para a gente, para o MockTPP, fazer as chamadas para o MockUpIn. E aí, quando a gente seleciona o servidor, a gente consegue ter acesso a todas as APIs e todas as versões que estão disponíveis e cadastradas lá no diretório Sandbox. Então, aqui eu tenho todas essas APIs de fase 2, né, que são as APIs que estão disponíveis hoje no MockUpIn, tanto nas versões antes da 2.0, né, quanto nas versões atuais, que são a 2.0. E eu tenho também todas as APIs da fase 3 de iniciação de serviços, mas em todas as versões possíveis, como eu já comentei. Eu vou começar simulando um fluxo com vocês de fase 2. Vou começar. Esse de recursos é interessante, que ele é meio diferente, né? Aqui, quando eu estou usando o MockTPP apontando para o MockUpIn, eu vou lá na wiki do MockUpIn para pegar o CPF do usuário mocado que eu quero usar. Vou pegar esse primeiro usuário aqui mesmo. E aí, para criar o consentimento, eu tenho que selecionar quais as permissões que eu quero passar. Selecionar de automóvel, patrimônio, seguro rural. E aí, o MockTPP, o primeiro passo é criar o consentimento com aquelas permissões ali que você selecionou. E você vai ser direcionado para o servidor que você selecionou, no meu caso, o MockUpIn novamente, para autorizar esse consentimento que você está criando. Aqui, novamente, fluxo de autorização normal. Aqui aparecem todas as permissões que eu selecionei lá no MockTPP, beleza. E aí, confirmando o consentimento, o mesmo fluxo que a gente viu no motor de conformidade, né? O servidor redireciona para o iniciador
E aí aqui eu já tenho acesso à consulta de todos os endpoints disponíveis para a API. No caso da de recursos, só tem um, que é o endpoint que a gente vê os recursos, né? Mas, enfim. Aí, apertando o botão, a gente consegue fazer a chamada, que é o Get Resources lá. E a gente tem todos os retornos do servidor que a gente está apontando, né? No caso daqui do MockOP. E aí, aqui eu posso também brincar com alguns parâmetros da API, né? No caso de paginação, eu tenho quantos recursos? Eu tenho 12 recursos. Aí eu posso ver se foi implementado da forma certa toda essa lógica de paginação no servidor, etc. Uma das coisas que a gente pode testar, né? Aqui eu coloquei o tamanho da página 6 e quero ver a primeira página. E ele, o mockup me retorna de acordo com o que eu coloquei ali, né? Então é aquele ponto que eu tinha comentado do mockTPP ser ideal para a gente validar os fluxos do servidor que a gente está implementando, né? E aí aqui a gente tem a seção de logs. Essa seção vai estar presente em todos os fluxos dentro do TPP, independente da API que você escolha, né? É onde a gente acompanha o passo a passo ali de execução do nosso fluxo. Então, ela é bem interessante, especialmente se a gente tiver algum erro ou alguma parte que a gente não esteja entendendo ali no fluxo, né? A gente pode ver passo a passo todas as chamadas que foram sendo feitas desde que a jornada começou, né? Desde a da primeira chamada ali que a gente fez. E aí, caso deixa eu diminuir aqui para a gente faça alguma chamada e percebeu que nessa sessão ela ainda não apareceu, a gente pode apertar aqui em carregar logs, e aí ele carrega todas as chamadas mais recentes que não tinham sido puxadas ainda. E, enfim, se eu quiser copiar esse JSON aqui, eu aperto copiar JSON. Se eu quiser copiar todo esse log aqui, né, de todas as chamadas que foram feitas, eu posso copiar tudo também. E aí isso é bem útil, como eu comentei, caso a gente tenha algum erro no meio da jornada e precise abrir algum ticket. Geralmente aqui a gente tem todas as informações importantes para a gente entender o que está acontecendo e onde aconteceu a falha, né? Se a falha foi do lado do MockTPP, se o servidor deixou de retornar alguma coisa ou retornou alguma coisa alguma informação de forma incorreta. Enfim, essa parte de logs é bem interessante para ajudar a entender o que está acontecendo e a debugar também possíveis erros que a gente possa ter em qualquer fluxo. Daí essa foi um fluxo de fase 2 que a gente fez ali, né? Vou escolher um de fase 3 também para a gente passar alguma cotação, cotação de seguro de responsabilidade. Vamos lá, que é um pouco diferente, né? Aqui a gente tem já o JSON ali para fazer a chamada, né? Aqui a gente pode editar as informações que a gente quer passar nessa chamada, os dados ali de solicitação de cotação, né, de responsabilidade, mas eu vou usar o que está aqui como default só para não tomar tempo. Mas é sempre a mesma lógica aqui, né? A gente vai ter na tela de iniciar fluxo, né? A gente sempre tem todos os endpoints daquela API ali, por meio dos botões a gente consegue ir fazendo as chamadas. Aí aqui, caso eu fosse cancelar, né, a cotação de lead que eu acabei de solicitar aqui, eu preciso só pegar esse Consent ID, colo aqui e faço a chamada para o endpoint de patch, né, dessa API. Novamente, a parte dos logs que eu comentei na sessão anterior, eu consigo acompanhar o passo a passo do que está acontecendo, né, das requisições que eu chamei. E eu acredito que a versão rocheada, né, é basicamente isso, assim, poderia fazer mais exemplos, mas seguem sempre essa lógica, né? Você seleciona a API e se atenta na versão, né, que você está selecionando, e quando a página do início do fluxo aparecer, você consegue fazer as chamadas ali de todos os endpoints que estão disponíveis para aquela versão ali da API. E aí aqui eu passo de novo para o Wiki para mostrar para a gente como é que é o uso do MockTPP na versão local, né? Certo, só vou compartilhar a tela aqui de novo, um minutinho. Vocês estão vendo, né? Aqui eu estou no repositório oficial do MockTPP. Esse projeto do MockTPP ele foi todo feito em Golang,
Então, é um projeto bem simples. E como é que ele está estruturado? Aqui a gente tem a parte da UI, que é todas aquelas telas que vocês viram a Carla passando, e toda a lógica está implementada nesse repositório chamado internal aqui. Aqui vai ter toda a lógica que vocês viram de fazer as chamadas para, por exemplo, criar o token, depois criar o consentimento, ir até o servidor de autorização para autorizar o usuário, toda a lógica de OAuth também está implementada. Então, esse é um projeto mais simples do que o do Mockopin. E para vocês conseguirem rodar esse projeto local, tem pré-requisito de ter o Docker, o Go instalado, se você for fazer alguma alteração no código. Se não precisar fazer alteração no código, você não precisa do Go instalado na sua máquina. E o Make para rodar os comandos. Aqui também vocês precisam adicionar alguns hosts na máquina de vocês. Então, quando vocês requisitarem esse mocktpp.local, ele vai redirecionar para o localhost de vocês. Depois que vocês adicionarem esses hosts, vocês conseguem também fazer esse setup na máquina de vocês, dentro desse repositório. Aqui eu já tenho o mocktpp clonado no meu computador. E a primeira coisa seria fazer esse make setup para construir a imagem do mocktpp e depois eu conseguir rodar. Eu já rodei esse comando antes. O próximo tem uma parte de configuração aqui, porque para o mocktpp conseguir interagir com o servidor de autorização de vocês, ele vai precisar de alguns certificados, né, para se autenticar e poder assinar as chamadas. Então, vocês precisam gerar certificados no diretório para a organização de vocês e colocar nesses arquivos que estão aqui mencionados. E precisa, aqui também diz quais valores vocês precisam alterar para poder apontar para o servidor de autorização de vocês. Em quais locais vocês precisam alterar. Por exemplo, vocês precisam colocar o ID da organização de vocês nesse arquivo do Directory ID Token, para poder, na hora de passar pelo fluxo do mocktpp na sua máquina, ele apontar para o seu servidor de autorização e não para o mockopin. Depois que você fizer essa configuração aqui, você consegue fazer um make run e iniciar o mocktpp na sua máquina. Eu vou rodar ele aqui. Aqui ele está construindo a imagem de novo. Acho que eu tinha apagado antes. Tá, ele construiu a imagem e já iniciou os containers do mocktpp. Está rodando aqui. E eu consigo vir aqui no meu browser e colocar aquele host que tem no README que precisa ser configurado na máquina. Eu consigo interagir com o mocktpp agora no meu localhost. E aqui eu estou logado nessa parte do mocktpp e eu posso escolher o servidor de autorização que eu tenho acesso, no caso, o Mock Insurance em Sandbox, o mockopin. E eu consigo passar pelos fluxos apontando para essa versão hosteada do mockopin. Aqui eu vou passar por esse primeiro. O CPF é o do usuário mocado do mockopin. E aqui ele vai criar um consentimento na versão online do mockopin e redirecionar até ele para poder autorizar esse consentimento. Só pegar o usuário aqui, que eu não tenho de cabeça. Vou autenticar com ele. Vou autorizar o consentimento para o fluxo que eu iniciei. E aqui eu vou voltar para o mocktpp de novo na minha máquina. Então aqui eu estou de volta na minha máquina. E eu consigo acessar os endpoints agora do servidor de Open Insurance que eu iniciei o fluxo. Então eu consigo fazer essas requisições e interagir com ele, fazer as requisições a outros endpoints e também ver os logs aqui como se eu estivesse na versão hosteada. Seria isso do mocktpp. Eu vou passar de volta para você, Carlos.
Beleza. Obrigada, Luke. Para finalizar, a gente separou para vocês os links de referência ali, tanto de onde encontrar o código, quanto a documentação que a gente mostrou. A gente vai disponibilizar esse material aí para vocês acessarem, mas, enfim, são esses os links. E nesses repositórios vocês têm acesso a todas essas coisas que a gente passou aqui de forma escrita, né? Introdução a cada uma das ferramentas, casos de uso, as APIs disponíveis também no MockUP e também para chamada no MockTPP. Hoje a gente tem todas as APIs de fase 2 e 3 disponíveis. Como usar a gente já passou ali também na demonstração. E o repositório do MockTPP tem uma estrutura bem similar ao do MockOP, né? Novamente, com todas as informações que a gente passou aqui de introdução à ferramenta, casos de uso, APIs disponíveis e instruções de como usar. Sendo que aqui é mais simples porque é basicamente acessar o link da ferramenta e seguindo as instruções que a própria ferramenta vai disponibilizando em tela. Mas esses são os repositórios que eu estou fazendo referência aqui no slide. E aí eu aqui agradeço e abro para vocês, caso alguém já tenha algum ponto aí para compartilhar ou alguma dúvida em alguma das duas ferramentas, né? Obrigado, Carla. Obrigado, Luíque. Bom, então, a gente inicia agora a nossa sessão de perguntas. Abrimos aí quem tiver alguma dúvida, consideração, sugestão, por favor. É o momento que nós abrimos para todos os participantes a se manifestar. Bruno? Por favor. Então, desativar aqui. Ativar. Tudo bem, pessoal? Eu tô com uma dúvida ali. Eu estou usando o MockTPP para fazer fluxos de fase 3, né? E ele está dando um erro ali de validação, né? Tem até um chamado aberto, né? Tinha, né? Um chamado aberto e foi atendido, né? Ali no fluxo de endosso, né? Aí não sei se você puder fazer, Carla, um fluxo de endosso para ver o comportamento, né? Você tem o número desse ticket? Eu vou Só para dar uma buscar olhada aqui, no que estava mas acontecendo. Mas assim, eu posso fazer o curso de endosso também. já foi encerrado já, vocês já deram uma resposta para nossa API, né? A gente verificar na nossa API. E aí a gente ainda está com esse problema por aqui. Mas aí, Bruno, é algo bem específico. Eu vou pedir a gentileza que você É retorne o específico. chamado. Não, eu Exato. só queria ver, de repente, se o fluxo ali, num mock TPP de endosso, né? é, Ver nessa ferramenta funcionando, né? Porque aqui, por exemplo, a gente não conseguiu ainda implementar, né? Mas é uma curiosidade ali do fluxo de endosso, né? Se ele vai para a tela de consentimento e depois cria um terceiro consentimento, o segundo consentimento, né? O de fase 3, né? Uhum. Beleza. No fluxo de endosso no MockTPP, você tem que ter em mãos os dados que ele pede na tela anterior, né? Que é o ID da policy, o CPF do Isso. usuário, né? Que tem toda a criação de consentimento e tem alguns outros campos. Daí, colocando esses recursos lá, né? O fluxo é basicamente o mesmo que eu mostrei das outras APIs. Você só vai para uma outra tela onde já tem a chamada endpoint de endosso. Mas ele só vai fazer o fluxo do fase 3, do consentimento de Só. fase 3. Ele não pede o consentimento da fase 2. Não, não. Beleza, beleza. Assume-se que você fez essas chamadas endpoints de fase 2 para ter essas informações, né? Que você vai É que a precisar gente passar usa na um API de motor, endosso. né, de conformidade, né, atualmente, e o MockTPP, como a gente ainda está com essa barreira ali da validação de um cliente, né, é, a gente usa mais o motor de conformidade, né? Entendi. Mas tranquilo. Bruno, abre um chamado. Se necessário, a gente marca uma agenda com o seu time para entender especificamente, para ver como que a equipe que pode auxiliar no seu problema, tá?
Show, Maurício, Fernanda, obrigado aí, cara. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, primeiramente, aí pela apresentação. É, é uma dúvida que, se não for aqui, vocês só me orientam aonde. A gente já recebeu aqui a calendarização, né, do novo ciclo de FVP, né, que será homologado. Gostaria de tirar a dúvida se esse novo ciclo é exclusivamente fase 2 ou é fase 3 também. Fernanda, esse workshop ele é específico do Mock Open Insurance, mas a gente anunciou isso dentro dos nossos boletins, tá? Aí eu vou pedir a gentileza para você acessar os boletins publicados no portal do desenvolvedor, e você terá essa informação, mas lá, já adiantando, é só fase 2, tá? Então o FVP é para a fase 2, o sexto ciclo. Muito obrigada. Nada. Mais alguém? Vitor, por favor. Boa tarde. Eu coloquei até aqui no chat, Maurício, acho que para tentar elucidar, mas estou pensando aqui na questão do acesso às ferramentas que já estarão hospedadas, né? Existe algum tipo de permissão lá por meio do diretório, seja de produção do sandbox, para a gente conseguir ter acesso às ferramentas? Ela é de acesso livre? Tem algum tipo de controle quanto a isso? Como é que funciona? Tem um material já quanto a isso para direcionar a gente? Carla? Opa. Ela é de acesso livre, você não precisa, não tem nenhum processo que você tem que fazer no diretório para ter acesso ao mock-TPP ou ao mock-OPIN, não. Beleza, maravilha. Você só Eu tem que vou. ter acesso ao diretório, porque você vai fazer login com ele. Se você tiver acesso ao diretório e à organização, você consegue passar pelos fluxos da sua organização. Ah, sim, tranquilo. Aí, no caso, Victor, qualquer acesso técnico à Sandbox, né, você vai conseguir fazer isso que o Luigi mencionou, né, a visualizar ali os endpoints, as organizações. Então, na Maravilha. sua figura, por exemplo, Uhum. provavelmente tem directory ali, né, aqui dentro da sua figura, um contato, uma função de contato PTC, né, que é Primary Technical Contact, já seria o suficiente, tá? Mas dessas permissões, cada uma delas tem ali o seu objetivo. O importante é Sim. que essa permissão, que esse sistema, né, selecionada, tenha acesso ao diretório. Por exemplo, a área do participante. A área do participante tem ali uma das funções de contato que você tem acesso à área de participante, mas não tem acesso à área do diretório. Aí, nesse sentido, assim, em caso você selecionaria, principalmente no que tange ali, quando começa com S, né, de second, muito provavelmente não tem acesso. Tá ótimo. Então, qualquer coisa a gente fazer a validação e ajustar aqui os acessos internamente. Isso. Obrigado. Mais alguém? Bom, pessoal, a gente gostaria de agradecer a todos os presentes aqui para mais esse workshop. Esse material e a videogravação, tá, será disponibilizado no portal do desenvolvedor e provavelmente, se a gente conseguir tempo hábil, né, de baixar, fazer o download e subir dentro do nosso canal ali no YouTube, amanhã mesmo a gente já disponibiliza pelos nossos boletins, né, com o link direcionado a este vídeo. Mas se amanhã vocês não verem no boletim, pode ter certeza que até segunda-feira, ao acessarem lá o portal do desenvolvedor, do lado esquerdo ali, vocês vão ter ali documentos, né? Até pegar o nome correto aqui para vocês. Manuais para participante. Dentro de manuais para participantes, vocês vão ter lá um subitem chamado workshops. Dentro de workshops, vocês vão procurar por Mock Open Insurance. Lá estão listados todos os nossos workshops apresentados até então. Então, esse material e o link do vídeo também estará lá, tá? Então, qualquer dúvida também, fiquem à vontade, abrir um chamado Service Desk, encaminhar um e-mail aqui para o GT de Tecnologia, que todos serão amplamente atendidos, tá bom?
Bom, dito isso, gostaria de novamente agradecer e desejar a todos aí um excelente fim de tarde e excelente continuidade de semana. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo workshop da estrutura. Obrigada.